está você do lado daí? Você me diz aqui pra gente o quanto que tá sendo legal participar do podcast do Pode Falar People. Eu me chamo Thalita Rocha. Pra gente é muito importante ter o seu feedback, sim. Sempre falo isso por aqui porque estamos na missão, estamos cumprindo nosso propósito, que é impactar o máximo de pessoas possíveis, corporações, a partir daquilo que nós acreditamos. Corporações fortes têm pessoas fortes, pessoas que cumprem o seu propósito, que sabem por que fazem o que fazem, e a motivação ela parte desse lugar, né, de você saber por que você faz o que você faz. Bom, mas pra gente estar aqui, eu quero que você saiba que estamos aqui para contribuir com empresas e com corporações, não só no âmbito da consultoria. Se você não nos conhece, por favor, convido você a nos visitar, seja nas nossas plataformas, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, mas também nós temos um site recheado de informações sobre o que somos enquanto Instituto People, enquanto corporação que está apoiando tantas empresas ao redor do Brasil. Esse é um privilégio nosso contribuir e estar com tantas culturas, né? A partir do momento que a gente contribui, a gente aprende também. Bom, mas hoje estamos no nosso quarto episódio da segunda temporada. Quanto aprendizado até aqui. Eu estava pensando rapidamente sobre quantas pessoas já passaram por aqui, sobre quantos temas se apresentaram pra gente como forma de aprendermos, né? Porque o podcast é esse lugar onde a gente vai compartilhando, trocando uma ideia e mais do que isso, aprendendo. Que lugar gostoso de aprender é o podcast. Não só para você que está do lado daí, que sabe que tem uma ferramenta à sua disposição para escutar, seja quando você estiver na academia, seja quando você estiver cozinhando, enfim, no seu tempo livre. Sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta muito poderosa que traz conhecimentos relevantes, mas acredite, do lado daqui a gente aprende um bocado. Sou muito grata até aqui a todas as pessoas que passaram enquanto convidados e seguiremos nessa pegada de ter convidados muito especiais. Pessoas que passam por aqui são pessoas que nós admiramos, que podem gerar valor para você quando o assunto é pessoas e organizações. Nessa segunda temporada, nós falamos muito sobre processos de contratação. Eu sou suspeita para falar sobre processos de contratação porque eu me formei na área de recrutamento e seleção. Ainda jovem, comecei a atuar com recrutamento e seleção lá na Ambev, a primeira empresa que realmente tive a oportunidade de me formar, né? Começar minha formação enquanto profissional de recursos humanos. E eu devo confessar a você que está do lado daí, que também é profissional de recursos humanos, a minha confissão, ou para você que não é profissional de recursos humanos, é um gestor, nossa, como eu aprendi sobre muitas coisas relacionadas à gestão de pessoas através do processo de recrutamento e seleção. Porque o processo de entrada, né, vale reforçar aqui, para você que está do lado daí, o processo de recrutamento e seleção é o processo de entrada de todos os outros processos de gestão de pessoas, de recursos humanos. Então pense junto comigo. Quando a gente faz a aquisição de um talento, estamos falando, portanto, de entrada. Se nós contratamos errado, fizemos uma seleção inadequada, a gente treina errado, a gente desenvolve errado, a gente normalmente acaba desligando e trazendo inúmeros prejuízos que traz o processo de desligamento, desde de questões sob o aspecto cultural, né, de problemas na cultura, no clima, até problemas financeiros, né? Então, mais um motivo para olharmos para esse processo que muitas vezes é negligenciado por empresas e por gestores que colocam a sua atenção e colocam
tempo de qualidade em todas as outras coisas, menos em processos de entrevista, como, por exemplo, fazer uma entrevista com foco em competência, que demanda tempo, fazer uma reflexão estratégica sobre os candidatos que possui, se eles terão aderência ou não para a arquitetura que tem, para os desafios que possui, será que tem fit, não tem fit cultural? E normalmente ainda vejo isso acontecer, responsabilizam o RH por essa tomada de decisão, que na verdade não é do RH. Ao longo dos outros episódios tivemos a oportunidade de reforçar isso de diversas formas, mas não quero fechar esse episódio sem reforçar também, né? Afinal de contas, se reforçamos nos outros episódios, é porque de fato é importante lembrar quem está do lado daí que a área de recursos humanos é responsável por suportar o gestor no processo decisório, nesse processo de recrutamento e seleção. Não é responsável, portanto, por tomar a decisão. A área de recursos humanos faz um trabalho a nível consultivo para que o gestor ele tome a decisão de maneira mais acertada, faz perguntas importantes, auxilia o gestor acerca do que ele precisa se municiar para tomar uma decisão que seja assertiva, que impacte positivamente o negócio, o clima e as pessoas. Mais do que nunca, o RH tem feito esse exercício de se colocar numa condição de fato estratégica, ok? Então lembre-se, você que é gestor, que está do lado daí, é sua responsabilidade contratar certo. Quando você contrata certo, você potencializa os resultados do seu negócio. E eu quero aproveitar a oportunidade a partir de potencializar, né, desse fechamento dessa frase, né, potencializar os resultados do negócio, eu quero hoje conversar com você sobre recrutamento e seleção, sobre processos de contratação versus sucessão, versus sustentabilidade do negócio. É possível que para você do lado daí, uma coisa não tenha relação com a outra, mas sim, eu quero te dizer que tem total relação. É muito comum que as pessoas contratem profissionais a partir de questões circunstanciais, situacionais. Eu contrato um profissional porque eu estou com uma questão a ser resolvida agora ou nos próximos meses ou nos próximos dias para atender uma demanda X, uma demanda Y. E essa tomada de decisão, essa escolha é um tanto quanto imediatista, superficial e pode trazer de fato um problema. Quando você contrata alguém, deve refletir e deve pensar que essa contratação ela precisa impactar o negócio por curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala de contratar alguém pensando em médio e longo prazo, a gente está sim falando de sucessão. Ora, se eu contrato alguém não pensando apenas naquilo que ele pode me ofertar e me entregar circunstancialmente, mas eu contrato alguém pensando em como essa pessoa pode se movimentar dentro da corporação, quais são os outros lugares por onde ela pode passar e contribuir, que tipo de resultados e impactos essa pessoa pode trazer não só para aquilo que eu preciso e desejo, mas para o entorno, aí nós estamos começando a falar de sucessão. Nós bem sabemos, falamos isso também nos outros episódios, mas eu quero reforçar porque é algo que também vem preocupando a gente por aqui, tá? Estima-se muitos profissionais, muitos cientistas, empresas e pessoas interessadas na área de gestão de pessoas têm falado sobre a escassez de talentos. Você que está do lado daí, deve ter sentido isso de alguma forma, mas estamos, sim, numa tremenda escassez de talentos. Isso já vem acontecendo há alguns anos. Eu não diria que é uma problemática de agora, desse ano, ou simplesmente pós-pandêmica, né, pós-pandemia, mas é algo que já vem se apresentando para a gente de maneira sutil nos últimos 4 ou 5 anos.
A partir da pandemia, tivemos uma intensificação do modelo, da mudança relacionada ao modelo de trabalho, de atuação. E diante de várias outras questões que acontecem a nível mundial, essa dor se apresenta mais latente dia a dia. O quanto que as empresas vêm nos procurando, e à medida que eu também converso com os executivos, seja em processos de coaching ou qualquer outra dinâmica que atendemos aos nossos clientes por aqui, eles sempre trazem essa dor. O quanto que está difícil sustentar profissionais talentosos, profissionais com alto potencial, e o quanto que está também difícil fazer aquisição de profissionais talentosos, né? O quanto que isso tem preocupado. E de fato é para preocupar, sim. É lógico que existe um trabalho de bastidor e existe um trabalho que precisa ser feito antes mesmo de pensarmos em contratação assertiva, dentro dessa dimensão que estamos falando aqui. Eu não vou me aprofundar no tema, mas eu quero te convidar a assistir a nossa primeira temporada. Começamos a falar na primeira temporada sobre cultura organizacional. A importância da cultura organizacional, a importância de cada empresa ter uma cultura bem definida, ter essa cultura expressada em gestos, palavras e atitudes, ver e olhar para a cultura como também um tema estratégico a ser trabalhado colocado na mesa quando o assunto é resultados, porque a partir da cultura a gente comprovadamente consegue resultados mais sustentáveis, mais alinhados à estratégia do negócio. E faço essa pausa, esse grande parêntese aqui para lembrá-los sobre cultura, porque quando uma empresa decide contratar sem ter visão clara daquilo que precisa, de quais são as questões inegociáveis, isso já deixa o processo bem desafiador. Né, e a gente começa aí uma grande dificuldade de fazer uma contratação acertada, porque os gestores precisam entender aquilo que o negócio precisa, quais são os comportamentos inegociáveis, qual é o código de cultura dessa empresa, e fazer aquisições de talentos a partir disso também. Outras coisas precisam ser colocadas na mesa no momento de decidir sobre a contratação e, por fim, conseguir uma contratação assertiva. Obviamente, não é só o código de cultura. Precisamos trazer como peça fundamental. E sim, eu entendo que é uma questão eliminatória. Quando você tem um profissional que não tem fit cultural, ele pode ter incríveis formações, pode estar super, ultra, mega gabaritado dentro daquilo que veio para fazer, daquilo que faz, a sua experiência ser uma experiência extremamente relevante, mas se não tem fit cultural, outros episódios falamos sobre isso, se não tem fit cultural, nós temos um risco alto. Bom, dito isso, eu quero trazer uma perspectiva para você sobre processos de contratação e sucessão. Quando eu contrato um colaborador pensando no futuro e não somente no presente, quando eu contrato um colaborador para um negócio e não para mim, quando eu contrato um colaborador para atender as necessidades do negócio, do clima das pessoas, dos times, da estratégia, eu inevitavelmente estou sustentando o processo de sucessão, que é uma outra dor gigantesca das corporações hoje. Muitas empresas estão batendo cabeça em relação à criação de estratégia para ter sucessores, e sucessores principalmente em cargos que são importantes, estratégicos para o negócio. Por isso, pessoal, eu reforço a importância de contratarmos olhando para o futuro também. Atender a necessidade imediata, ali a dor da corporação, que normalmente quando a gente contrata alguém para sanar uma dor, tem uma dor por trás disso, né? Seja porque o negócio expandiu, seja porque alguém saiu,
tem uma dor, sempre tem uma dor. Mas para além disso, contratar visando o futuro do negócio. E diante desse novo ponto de vista que eu te convido a olhar junto comigo, eu trago com isso uma reflexão e uma necessidade, um pedido, né, para todos nós, sobre o quanto que os gerentes precisam estar mais conectados com o negócio a nível estratégico, né? A interdependência das áreas precisa ser uma regra em relação aos modelos de gestão. Nós não podemos mais atuar em silos. As empresas, as áreas, elas precisam ser interdependentes e entender que o sucesso daquilo que fazem depende de outras áreas, depende do processo de outras áreas. Isso é tão importante quanto fazer aquilo que você veio para fazer, entregar um resultado wow dentro da sua área. Eu garanto para você que está do lado daí, muitas empresas colapsam, muitos sistemas entram numa condição de caos porque não respeitam essa interdependência indispensável para a sustentabilidade do negócio. E falo aqui sobre interdependência porque quando a gente contrata uma pessoa para o negócio, precisamos saber qual é a necessidade das outras áreas. Existem companhias, por exemplo, que se municiam de metodologias como o Comitê de Recrutamento e Seleção. O Comitê de Recrutamento e Seleção é um grupo de pessoas estratégicas que conhecem bem do negócio de outras áreas que participam do processo decisório em relação à contratação de um profissional. Então, por exemplo, se eu tenho uma vaga de gerente de recursos humanos, eu convido para participar desse comitê uma pessoa que trabalha na operação, um gestor que trabalha na controladoria, um par desse profissional, né, um outro gerente, um gerente administrativo talvez, para além do gestor imediato, trazer também pessoas que serão subordinadas desse profissional a ser contratado. Quando você potencializa, quando você busca informação de outras áreas, de pessoas parceiras, você está no caminho de fazer um processo mais assertivo. Um processo de seleção, um processo de aquisição de profissional que beneficie o negócio e não somente a sua necessidade. Talvez, para não dizer certamente, o Comitê de Recrutamento e Seleção é uma excelente estratégia para mobilizar nos gestores essa visão mais estratégica, ok? Quando a gente contrata pessoas para o negócio, a gente vai fortalecendo a musculatura do negócio, trazendo, portanto, para a empresa pessoas que podem contribuir independente da área que atuem, porque são talentos, porque tem fit cultural, porque estão conectados com a estratégia do negócio. Pessoas talentosas, elas se movimentam muito rápido dentro das estruturas que atuam. E eu abro um outro parêntese aqui, cheio de parênteses, por sinal, né? Mas quero também trazer uma questão que pouco levamos em consideração. O mundo está numa tremenda mudança. Foi-se o tempo em que a profissional de recursos humanos só poderia atuar na área de recursos humanos. Hoje, sabemos, e muitas pesquisas nos apresentam isso, nós temos profissionais da operação que hoje estão atuando em recursos humanos. Nós temos engenheiros que atuam em recursos humanos. Nós temos profissionais de recursos humanos que estão atuando em operação, estão migrando para outras áreas e, enfim, nós temos essa movimentação mais dinâmica que muito tem relação com o quanto que esse profissional está disposto a contribuir com o negócio e não necessariamente com o fato dele ter a formação. Você já deve ter visto isso por onde você trabalha, você já deve ter escutado isso em algum lugar. E aqui eu tenho o privilégio de ver isso acontecendo em várias empresas.
profissionais extremamente talentosos, que às vezes nem têm a formação que é exigida para o cargo, mas tem uma disponibilidade tamanha, um fit cultural tão bacana, que conseguem se movimentar rapidamente dentro do negócio e fazer uma carreira incrível. Você já deve ter visto isso por aí, né? Portanto, a partir disso, eu quero fechar esse momento da nossa conversa te convidando e te encorajando a fazer processos seletivos olhando para o negócio. Não seja só situacional. Você corre um risco gigante de ter pessoas que vão entrar no seu negócio, vão resolver a questão situacional e talvez saiam. E aí por isso que a gente tem ultimamente empresas que estão reclamando tanto de turnover, de criar, ou preciso criar soluções para que as pessoas se sintam mais motivadas fazendo aquilo que estão fazendo. E talvez nem seja esse o movimento. Talvez o movimento seja entender o quanto que as pessoas estão ali pelo fit, pela cultura, por acreditar na companhia, mais do que por qualquer outra coisa. Essa perspectiva de fidelização desse relacionamento é algo que nós não podemos mais fugir, ok, pessoal? A gente precisa fidelizar mais os colaboradores que estão conosco, que decidiram vir conosco, trabalhar conosco por qualquer motivo que seja, ok? Fidelizar por qual motivo? E aí, eu quero trazer para você também uma outra questão, né? Durante muitos anos falou-se sobre retenção de talentos. Precisamos reter o talento chegou aqui, nossa, um grande profissional chegou aqui e pediu demissão porque recebeu uma outra proposta, não posso perder esse profissional. Entenda, hoje em dia não falamos mais de processos de retenção, porque entendemos que quando um colaborador, ele senta na mesa e pede demissão, ele muito provavelmente já estava com isso em mente há algum tempo. Muito provavelmente ele não está mais tão conectado com a empresa. Por isso, falamos agora de manutenção de talentos. O que todas as empresas precisam fazer para manter esses talentos, para fidelizar esses talentos que entram no negócio? Quando eu faço a aquisição de um novo profissional, por exemplo, é importante saber quais são as perspectivas desse profissional. O que ele quer num curto espaço de tempo, num médio espaço de tempo, num longo tempo, quando o assunto é carreira, o que ele quer? O que ele quer alcançar? O que ele quer conquistar? Nos outros episódios falamos, e em algum dos episódios falamos sobre isso de maneira contundente. Mas quando você tem dúvidas acerca do que você pode ofertar para esse colaborador, para esse novo profissional, porque muitas e muitas vezes eles sentam na mesa e cada vez mais essa dinâmica se apresenta. Antigamente, os candidatos, ainda no processo de seleção, podemos chamar de candidatos, os candidatos, eles falavam e treinavam falar aquilo que o entrevistador gostaria de ouvir. Afinal de contas, buscava-se mais empregos, né? E nós tínhamos uma abundância de profissionais no mercado. E então o emprego era mais escasso, né? Hoje em dia, nós temos uma outra dinâmica se apresentando pra gente. Hoje os profissionais estão mais exigentes, eles falam aquilo que precisam, aquilo que querem, e a empresa, observando essa escassez, com medo, muitas vezes, acaba trazendo aquele profissional por acreditar que não vai encontrar alguém, traz aquele profissional equivocadamente, muito mais por medo de não achar alguém, ou por acreditar que o fato daquela pessoa estar preparada a 60% é o suficiente, aí depois você prepara a pessoa quando estiver caminhando, aí quando estiver, né, com o caminhão andando, a gente vai trocando a roda. Então você percebe junto comigo quantas
quanta musculatura a gente precisa adquirir e quão importante é olhar para esse processo com um olhar mais elaborado, estudar outros nuances, estudar variáveis que são inerentes ao processo de aquisição de talentos. Essa questão do fit cultural é um caso. Isso está no centro da conversa quando o assunto é aquisição de novos talentos. Diga-se de passagem que muitas empresas estão fazendo aquisição por fit cultural e não por competência, por hard, soft skills, somente a parte, né, dentro da descrição de cargo. É isso aqui que a descrição propõe. Então, nós precisamos trazer alguém bem alinhado a isso aqui. Percebo e vejo muitas empresas falando o seguinte: olha só, o cara tem fit, ele tem fit cultural, ele está alinhado à nossa cultura. É um cara que conversa, que fala e que acredita naquilo que nós acreditamos. Ele não tem tanta formação. Ele não tem, talvez, o conhecimento que nós precisamos. Mas o fato do cara ter fit é algo tão importante que vai facilitar o processo de aprendizagem dele. É nisso que eu quero focar. E eu devo confessar para você que essa é uma das minhas recomendações. Contrate e avalie primeiro o fit. Depois, passe a refletir sobre quais são as hard skills, as competências técnicas, os conhecimentos que são inegociáveis. Depois, faça o mesmo com as soft skills. Quais são os comportamentos, as competências que são inegociáveis. Depois você vai vendo o que você faz com aquilo que está fora, né? Que não é inegociável, que pode ser trabalhado. Se você tem disponibilidade para desenvolver talentos, desenvolver profissionais, foque e trabalhe a partir do fit cultural, ok? Bom, eu espero que esteja fazendo sentido para você até aí. Todas as vezes que eu falo aqui com vocês, eu também fico pensando, sabe? Eu penso muito sobre como eu faço a gestão do meu negócio e sobre como eu instruo os executivos que por aqui passam quando o assunto é talentos, né? Cultura, desenvolvimento de cultura, manter o negócio vivo através de pessoas, convenhamos, é um desafio e tanto. E por falar em sucessão, que esse é um ponto que eu quero fechar aqui com você, quero te convidar a pensar sobre isso, a fazer aquisição de talentos, mas olhando para o futuro, né? Por que pensar em sucessão? Thalita, por que falar de sucessão? Primeiro porque eu já disse aqui para você, não negligencie os problemas que teremos nos próximos meses, anos. Teremos uma escassez de talentos. Então, contrate agora, pensando no futuro, ok? Esse é o primeiro ponto e o grande motivador de por que nós estamos falando sobre sucessão atrelado a recrutamento e seleção, a processos de contratação de talentos. Mas não somente por isso, tá? E não somente isso. Algumas empresas não conseguem falar sobre sucessão. Alguns empresários, alguns gestores não conseguem sequer pensar sobre sucessão porque não tem uma visão do que vai acontecer nessa empresa. Porque falta planejamento estratégico. Porque falta uma elaboração daquilo que almejam quando o assunto é futuro. Thalita, eu nem consigo contratar pensando no futuro, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. E nós temos um problema quando você, enquanto gestor, não sabe o que espera, o que uma empresa definiu enquanto futuro, né? Porque o imediatismo, ele traz problemas, ele certamente traz muitos problemas. Quando uma empresa atua só no imediatismo, só no aqui e agora, normalmente é uma empresa que deixa um rastro de sangue, é uma empresa muito dinâmica, sanguínea, que tem excelentes resultados num curtíssimo espaço de tempo, mas quando a gente pensa em futuro, o futuro é incerto. E tá tudo bem,
E tá tudo bem se esse for os modus operandi de qualquer empresa, seja ela qual for. Mas assim, tudo bem ser esse os modus operandi, mas isso não é sustentável. De fato não é sustentável. A cada dia que passa, eu venho notando o quanto que as empresas estão sentindo os efeitos colaterais de não terem uma estratégia bem definida, de não terem tempo de qualidade para conversar sobre o futuro. E existem inúmeras outras metodologias para além daquelas complexas quando o assunto é planejamento estratégico, mas nós podemos, na medida do possível, simplificar esse tema e começar a falar sobre o futuro, sim. Sobre o que queremos para os próximos 3 meses quando o assunto é pessoas. O que queremos para os próximos 12 meses quando o assunto é performance. Performance tem tudo a ver com pessoas. Ter pessoas certas no lugar certo é igual a resultado, é igual a performance. Você consegue entender do lado daí quão importante é os gestores se formarem em relação a processos de recrutamento e seleção? Não negligenciarem, dedicarem tempo de qualidade, sim, fazendo um excelente processo de recrutamento e seleção. Então, perceba, né, que muitos assuntos foram colocados aqui na mesa. Eu não quero trazer confusão para você, mas eu quero te incomodar e te fazer pensar e refletir sobre o papel estratégico que é o papel do gestor. Você que é dono de empresa, que é um empresário que tem gestores com você, encoraje os seus gestores a olhar para isso. Você pode, por exemplo, perguntar aos seus gestores: me diz uma coisa, como é que está o teu organograma? Como é que está a tua arquitetura, a arquitetura da tua área? Faz um levantamento para mim de quantos high potentials você tem. Faz um levantamento para mim e me diz quantos talentos você tem dentro do negócio. E me diz mais, quantas pessoas você tem prontas para suceder você? Porque se os teus gestores eles não têm pessoas prontas para sucedê-lo, você não vai conseguir subir esse cara de nível. E essa é uma excelente reflexão para todos nós gestores empresários, né, que são responsáveis por líderes, por formar times. Os gestores, eles são, segundo vários teóricos da área do desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, o próprio Rancharan diz isso em seu livro do Pipeline de Liderança. Os gestores, os líderes, eles são excelentes líderes quando eles têm a capacidade de formar pessoas para sucedê-lo. Você consegue identificar um bom líder a partir exatamente desse resultado. Você tem profissionais para te suceder? Nossa, ele formou pessoas. Então ele está pronto, inclusive, para subir. Eu venho notando também o quanto que as empresas estão sedentas por profissionais que formem pessoas. Sim, que formem pessoas. Para além de gerar resultado, mas que estão olhando... profissionais que estão olhando para o resultado, mas o resultado a partir das pessoas que entendem que precisam dedicar tempo de qualidade formando aqueles profissionais para que eles entreguem excelentes resultados e assim a gente vai garantindo a sustentabilidade dos resultados através das pessoas. Perceba que é um novo olhar, né? É um novo olhar. E quantos de nós estamos viciados em fazer as coisas do jeito antigo, de um jeito que não funciona mais? A formação, ela é indispensável. Não somente, pessoal, para aquele profissional que está entrando no mercado de trabalho, mas para todos nós, independente do nível de maturidade. Todos nós precisamos nos formar e estar em contato com informação de qualidade, com conhecimentos que se apresentam, novos conhecimentos que se apresentam todos os dias.
Todos os dias chega uma coisa nova, chega uma informação ultra mega interessante que merece o nosso olhar, que merece a nossa atenção, que merece uma adequação na estratégia, porque afinal de contas eu vejo que lá na frente vai ter uma escassez de talentos, lá na frente vai ter uma questão a nível econômico, entre climático e outras coisas. A gente precisa inserir esses temas na nossa discussão, na nossa estratégia e trazer pessoas que estejam alinhados com a necessidade do negócio. Essa é a grande verdade. Perceba que a partir dessa conversa, eu espero que tenha feito sentido para você me escutar até aqui, mas perceba que através dessa conversa, a gente inseriu vários processos para além do processo de contratação, e a gente consegue perceber a interdependência desses processos, o quanto que eles estão conectados. Quando eu contrato alguém correto, quando eu contrato alguém alinhado à necessidade do negócio, alinhado à necessidade da área, que tem fit cultural, eu desenvolvo pessoas certas. Eu garanto a manutenção do clima e não trago pessoas para problematizar ou para criar uma outra questão para resolver, sabe? Tem muita gente que se depara com situações como essas, contrata excelentes profissionais, para além de não ter um profissional performando porque não tem fit, acaba trazendo um profissional que coloca em xeque todo o clima da área. E aí quando você percebe, você está perdendo o candidato a rodo. Perdendo profissional. Você fez a aquisição de um incrível profissional acreditando que ia colocar, né, ia dar um punch aí no seu time, quando na verdade você contratou um cara top sucesso que colocou o seu time aí numa baita de uma corda bamba. Contratamos pessoas boas, desenvolvemos pessoas certas, sustentamos profissionais certos dentro do negócio, fortalecemos os times, fortalecemos os resultados, fortalecemos a marca, fortalecemos a estratégia. Isso é gestão estratégica de pessoas. Começar contratando corretamente. Eu espero que esse nosso tempo juntos falando sobre contratação tenha te incomodado num nível suficiente para que você queira ler mais sobre isso, para que você queira buscar mais conhecimento atrelado a esses processos e para que você queira ser um gestor de pessoas, um gestor de recursos humanos. Todos os gestores precisam se ver dessa maneira como gestores de recursos humanos, porque de fato são gestores de recursos humanos. Não é só o profissional de RH que é gestor de recursos humanos, ok? Essa competência, ela já é uma das competências mais desejadas das organizações. Ter profissionais que formam pessoas. Não se esqueça disso. A gente tem inúmeros dados alarmantes do quanto que as empresas estão precisando de profissionais, de executivos que desenvolvam pessoas. E que não adianta mais ter o cara que só gera resultado a qualquer custo. Acredite, isso já está mudando e é importante que a gente abra os nossos olhos e o nosso coração para essa nova perspectiva, estudando e conversando sobre o tema. Bom, eu acredito que por hora foi um bom tempo de conversa, foi um bom tempo de troca. Me deixa saber do lado daí se você gostou do que eu falei, se fez sentido para você. Vai aqui nos comentários e me deixa um feedback, ok? Pra gente é muito importante. Nós também estamos em desenvolvimento do lado daqui. Nós queremos garantir para você uma excelente experiência. Esse tempo aqui é um tempo de gerar valor para você. Nos deixe saber, portanto, o teu feedback sobre esse episódio, mas sobre todos os outros episódios e o que você quer ouvir a gente falando. Né? Compartilha com pessoas que você acredita que precisam escutar isso, que precisam abrir os olhos para essa perspectiva. Nós nos comprometemos do lado daqui de trazer na próxima temporada outros episódios incríveis com temas altamente relevantes, convidados especiais, porque é isso que a gente ama fazer.
E nós fazemos o que fazemos porque acreditamos que as pessoas estão no centro da estratégia, estão no centro dos resultados. É através de pessoas que resultados incríveis são gerados. Ok? E vem ficar conosco, vem ser people conosco, tem tanta coisa rolando por aqui, seja através do podcast, seja através das nossas redes sociais. A gente tem artigos muito legais, muitos produtos, serviços que estão à disposição das pessoas, das empresas. E se você quiser saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Não se esqueça de dar um like aqui, se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. A gente quer alcançar um número incrível de pessoas. Esse é o futuro do Instituto People. Essa é a visão de futuro do Instituto People. Nós estamos fazendo isso aqui hoje para que a nossa missão ela fique cada vez mais forte, porque o que nós queremos é alcançar o máximo de pessoas possíveis e você pode nos ajudar em relação a isso. Muito obrigada, people, por estar do lado daí. Eu espero que você reflita sobre tudo que conversamos. É sempre um grande prazer estar aqui, aprendo tanto quando eu falo. E fique conosco que novos episódios estarão aí, já estão no forno. Fica conosco e até breve.